Nós vamos tecer algumas reflexões em torno do aborto hoje, tá? Mas antes de iniciar, eu gostaria de dizer que talvez a minha fala possa aflorar sentimento de culpa em alguns de nós, porque na verdade nós podemos ter um histórico de abortos já cometidos em nosso passado. Nós somos espíritos milenares e o aborto chegou a ser comum em muitas épocas, em muitas culturas, e em algumas ainda é até hoje. Nós todos cometemos inúmeros equívocos e durante a nossa longa trajetória, e o que eu então hoje trago não é absolutamente com o intuito de acusação ou de condenação a ninguém, certo? Simplesmente para nós clarearmos o nosso entendimento à luz dos ensinamentos espíritas, para que nós possamos deixar de nos equivocar tanto, né? Dito isso, então, vamos pensar. Nós recebemos do Criador a vida, e depois que Ele nos deu essa vida, nós somos co-criadores de nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio, que é o maior patrimônio que nós, espíritos humanos, temos ao alcançarmos a faixa evolutiva do espírito pensante que nós somos. Livre-arbítrio que não legitima as nossas atitudes, mas oportuniza a nós decidirmos o que fazer. E, consequentemente, nós teremos que nos responsabilizar pelas consequências de nossos atos posteriormente. E assim, então, a vida é construída de acordo com as nossas escolhas. E eu lhes pergunto, será que nós já nos demos conta de quão importante é isso? Quantas consequências boas ou más nós estamos diariamente experimentando em função das nossas escolhas? E o Espiritismo nos auxilia e muito na tomada de melhores escolhas. E escolhas que por vezes são tão difíceis, como por exemplo, quando uma mulher, uma mãe ou uma menina que seja, se encontra diante de uma situação de sofrimento porque engravidou sem querer. Muitas vezes ela cogita entre tirar ou não tirar a vida do seu feto, por vários motivos que lhe parecem justificáveis no momento. Mas o nosso olhar sobre o que vem a ser justo ou não, costuma ser um olhar estritamente materialista, onde a vida acaba aqui. E por acreditarmos mesmo ser uma pena trazer um ser ao mundo em certas condições tão difíceis, nós escolhemos abortar o ser em formação no ventre. No entanto, o nosso olhar, ele precisa ser o de sermos espíritos imortais. Nesse vai e vem entre as diversas encarnações, com o propósito de nos melhorarmos, de evoluirmos na questão do desenvolvimento de virtudes e de nos amarmos uns aos outros plenamente. Esse é o nosso verdadeiro e essencial motivo de existirmos, de aprimorarmos as nossas relações entre nós. Talvez, então, antes de conhecermos o que o Espiritismo nos explica sobre o valor de cada vida, teríamos optado por abortar muitos desses projetos de vida que surgem através, então, da relação sexual seguida de uma gravidez. Mas quando nós temos a perspectiva de vida como espíritos eternos que somos e a necessidade que temos da reencarnação, compreendemos que há sempre um motivo que pertence ao passado de cada um de nós e que comanda, inclusive, a atração, a busca pelas circunstâncias que nós colheremos em nossas vidas, procedentes da lei de causa e efeito. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, nós temos que, segundo a doutrina espírita, o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver, razão pela qual ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal.
E assim, então, o que é o aborto, senão o comprometimento da existência corporal de alguém? Não temos o direito nem sobre a nossa própria vida, muito menos sobre a vida que no atual estágio de evolução que nós nos encontramos se dá através da reprodução e inicia-se na concepção. Vida essa que irá servir para uma nova encarnação de um espírito necessitado de vir e aprimorar-se nesse planeta Terra. Assim, então, essa vida que muitas mulheres, jovens e meninas abortam, no caso, é de um espírito. E, embora neste momento ele seja só um projeto físico que se iniciou, feito de células provindas da junção de óvulo e espermatozoide, e que formarão o corpinho novo para esse espírito, é vida. Inclusive, sem a presença do espírito, que já chegou na concepção, não há ordenação dessas células. Não haverá desenvolvimento desse embrião, desse futuro corpinho. E aí a medicina, os teólogos, os políticos, a sociedade discute se há ou não vida existente naquela célula, naquele embrião, alegando assim não ser crime o ato de abortar. Mas nós, na doutrina espírita, compreendemos que a vida é do espírito, que encontra na concepção a sua oportunidade de vir. Oportunidade esta que, mesmo surgindo simplesmente de um intercurso sexual, muitas vezes banal, com ou sem afeto, com ou sem amor, com violência ou abuso, ou ainda envolto de muita miséria, não importa, mesmo assim é uma vida que chega. E é a oportunidade aguardada por um espírito errante, cuja história nós não conhecemos e não podemos julgar se ele deve ou não vir. Pode passar. Este espírito, inclusive, que participou muitas vezes, junto ao Ministério da Reencarnação, que existe no plano espiritual, de um trabalho de planejamento muitas vezes árduo, para sua nova vinda, até que surgissem as condições adequadas, com as pessoas corretas, para o seu reaprendizado, foi sim um projeto difícil de preparar. E que, mesmo nas condições mais precárias aos nossos olhos terrenos, ainda assim é oportuna. Esse espírito que, pela lei universal de sintonia de vibrações, atrai as circunstâncias das quais precisa, por algum motivo, impresso no seu próprio perispírito e que nós desconhecemos no momento. Portanto, é importante para ele poder vir, mesmo naquela vibração que é dele. Pode passar. Na questão 357 do Livro dos Espíritos, nós vemos que para o abortado é uma existência nula que terá que recomeçar. E aí eu lhes pergunto, cada vez que alguma coisa foi tão difícil de nós prepararmos, de planejarmos certos detalhes, nós não ficaríamos também frustrados se tivéssemos que jogar todo esse planejamento no lixo e começar tudo de novo? Será que nós já pensamos nesse detalhe? Nós não sabemos e nem devemos julgar em que condições podem ou não o espírito vir. Nós não conhecemos a sua trajetória de erros e acertos. Não conhecemos, muitas vezes, as bênçãos que podem advir, sim, de uma encarnação, de uma situação dificultosa para este espírito, para esta mãe, para esta família que irá acolhê-lo ou adotá-lo. Tudo isso é levado em consideração e nós não temos como avaliar. Nós só vemos, na maioria das vezes, aquilo que achamos ser injusto, pela pequenez da nossa visão momentânea. Nós somos hoje nada mais, nada menos do que as consequências das nossas escolhas passadas. E por isso é tão importante escolhermos bem, para colhermos então felicidade em vez de desgraças.
E por isso precisamos escolher a vida e não o aborto. Por quê? Porque também, cada vez que nós frustramos a vinda de um ser a este mundo, repercutem consequências menos agradáveis para todos os envolvidos. Muitas vezes é o próprio sentimento de culpa que corrói a mulher, porque no fundo de nossas almas todos carregamos na consciência aquilo que é luz. Outras vezes nós adquirimos desafetos, mais ou menos furiosos em sua obstinação de nos atordoar a vida, consequente dessa frustração que sentiram ao serem abortados, por exemplo. Ficam magoados, assim como talvez nós também ficássemos se fôssemos rejeitados. Outras vezes, o espírito se decepciona ou se desencoraja, porque ele teve todo aquele projeto traçado para a sua vinda, como falei. Ele teve que buscar coragem tremenda, muitas vezes, para vir naquela circunstância com aquelas pessoas que surgiram como oportunidade, mas que mais uma vez, então, lhe foi frustrada. Talvez ainda nós pudéssemos pensar, mas esse é só um projeto de corpo físico, é apenas um corpo material e poderemos vir a fazer outro corpo material para este espírito. Sim, verdade, poderemos, mas para este espírito que precisou reencarnar, isso pouco importa. Ele permanece e muitas vezes se sente rejeitado, poderá revoltar-se contra aquele ou aqueles que lhe frustraram sua oportunidade. Não sendo isso regra, né? Porque às vezes a gente está recebendo um espírito mais evoluído e aí ele vai nos perdoar, vai tentar de novo e tudo bem. Mas isso é mais exceção do que regra. Próximo slide. Existem várias consequências do aborto listadas neste livro também. Esse eu não cheguei a passar para o Nelson. Temas da valorização da vida. E aí nós não temos tempo de ver todas elas, mas algumas estão listadas ali. Deixando então sequelas tanto no corpo físico quanto na mente por atingirem emoções e sentimentos. Por exemplo, espíritos na indumentária feminina poderão vir a apresentar várias enfermidades no aparelho uterino, de reprodução, nas mamas, etc., consequente de repetidos abortos cometidos no pretérito. Enfermidades estas que podem aparecer ainda na mesma encarnação ou depois em encarnações subsequentes, porque elas ficam impressas no perispírito. Próximo slide. Todas nossas emoções refletem depois no físico também. São psicossomáticas, como nos explica a doutora Marlene Nobre, quando ela diz: no estudo de toda doença é preciso levar o perispírito em consideração, mesmo porque a cura do corpo físico está diretamente subordinado à cura desse envoltório espiritual. Outra reflexão que devemos ter: se pensarmos que as mulheres abortam porque tiveram uma gravidez indesejada, por exemplo, o que podemos fazer para prevenir essa circunstância? E o que podemos fazer para evitarmos abusos sexuais também? Nós precisamos tomar muito mais responsabilidade sobre os nossos atos íntimos, sobre a nossa conduta em relação ao sexo e em relação às pessoas com as quais nós nos deixamos envolver. Porque nós acabamos por criar vínculos importantes cada vez que nós dividimos a nossa intimidade sexual. Quer queiramos, quer não. Sentimentos sempre são tocados, cada vez que há permuta entre os corpos físicos. E nós responderemos a nível muito maior do que imaginamos por essas situações. Principalmente quando nós banalizamos o sexo, ou pela pouca ou nenhuma afetividade com que tratamos aqueles com quem tivemos essas trocas. Essas conexões, elas são poderosas e deixam resíduos espirituais, de perispírito a perispírito nas criaturas envolvidas.
e que influenciam na sua saúde, tanto física quanto mental. Por quê? Porque sexo é energia criadora, na verdade. E por essa razão cria algo, não somente corpinhos de bebês. Assim, então, esses vínculos podem ser bons, e daí o sexo será bom, restaurador, criador de bons ânimos e boas ideias no sustento do nosso dia a dia quando nós estivermos numa relação saudável com alguém. Ou serão bem ruins, prejudicando a nossa vitalidade e a energia de enfrentamento para a nossa vida. Valorize vínculos, por isso, porque eles têm importância. Próximo slide. E ainda então nesse livro Temas da Valorização da Vida, nós lemos o seguinte: a vida começa na concepção, a partir daí é um contínuo. Portanto, todo ato que interfere nessa evolução é considerado crime hediondo. O embrião ou o feto não pertence ao corpo da mulher, não tendo ela o direito de eliminá-lo. A prevenção da gravidez é a única forma de se dar dignidade ao ser humano. O planejamento familiar deve ser uma norma do casal. Portanto, o uso de anticoncepcionais, prevenir, é um meio de se fazer planejamento familiar. Métodos que evitam a concepção são aceitos. A procriação é uma das tarefas que nós temos como homens e mulheres, porém o sexo não serve somente para a procriação, como muitas religiões nos falam. E a procriação em si não é a única tarefa que nós temos como homens e mulheres a realizar na nossa vida. Tem espíritos com outras tarefas que se destinam a abraçar outros empreendimentos benéficos na vida, que não somente o de terem filhos, e mesmo assim o sexo poderá fazer parte de suas vidas. E aí, será que quando nós queremos nos relacionar fisicamente com alguém, nós temos consciência de que precisamos prevenir a gravidez, se não a desejarmos? Tanto a mulher quanto o homem pensam nisso antes de se relacionarem fisicamente? E aí eu pergunto, um menino, uma menina, nossos filhos, têm como dosar essa responsabilidade quando eles pensam em se relacionar sexualmente? Nós, pais, estamos orientando bem os nossos jovens ou nem sequer falamos sobre sexo com eles? Lá por isso, será que nós entendemos sobre sexo e carregamos valores de respeitabilidade também? Toda promiscuidade gerará consequências desgostosas para todo e qualquer espírito e para aquele que não souber utilizar adequadamente suas energias sexuais. Quem assistiu ao filme Nosso Lar 2 vai lembrar de como o Otávio, personagem principal, com a sua leviandade, acabou magoando companheiras com quem ele teve relações irresponsáveis, trazendo até um filho ao mundo que ele nunca assumiu, e por mais de uma encarnação veio esse mesmo filho e ele não assumiu, lembrem? Tornando então até a essas companhias serem obsessivas para o Otávio posteriormente. Vínculos que, por mais banais que nós possamos considerar, afetam seres humanos, sim. E que, por não terem sido considerados, não terem sido cuidados, ficam muitas vezes magoados. Não é legal usarmos as pessoas como objetos para extravasar desejos puramente físicos. E essa, inclusive, meus irmãos, é a realidade de toda e qualquer promiscuidade e que tem gerado problemas e dores para a humanidade há séculos. Nosso colega nos trouxe uma história ali do estupro, né? Então é educarmos os nossos filhos, a nós mesmos, neste quesito. Próximo slide. E Joana de Ângeles, então, no seu livro Alerta, chama a nossa atenção dizendo: os movimentos em favor da liberação do aborto, sobre a alegação de que o mesmo é feito clandestinamente,
resultam em legalizar-se um crime para que outro equivalente não tenha curso. Tentam justificar essa posição dizendo que na clandestinidade há mais problemas para a mulher. E a Joana ainda coloca, disse que na clandestinidade o óbito das gestantes que tombam por imprudência em mãos incapazes e criminosas é muito grande, e quando tal não ocorre, as consequências da técnica são dolorosas, gerando sequelas e dando origem a processos de enfermidades de longo curso. Sim, isso é verdade, e muitos justificam a legalização por esse motivo, mas isso não serve como justificativa, porque na verdade não quer dizer que só porque o aborto seja legalizado e então feito em hospitais bem equipados, que não tenham mortes ou consequências ruins. Os procedimentos em si têm muitos riscos e altos riscos. Existe material que mostra de fato os processos abortivos e suas consequências, e eles não são nada bonitos, deixando sequelas tanto para o feto, que é o espírito imortal que está chegando, quanto para a mulher que aborta. Pode passar. Existe um documentário, The Silent Scream, onde o médico Dr. Bernard Nathanson detalha os procedimentos feitos. E ele mesmo, que cometeu mais de 60 mil procedimentos abortivos, ele conta depois do advento da ultrassonografia, quando ele pôde presenciar o horror que era para o feto o procedimento realizado, ele deixou de prosseguir abortando, graças a Deus, e saiu ainda a fazer campanha pró-vida. Chega a me arrepiar. Por quê? Porque ele viu que o feto reagia, os fetos, né? Que eles se esquivavam dos instrumentos usados. Então são realidades que nós precisamos conhecer. É difícil, às vezes as pessoas não conseguem nem assistir a esse vídeo que mostra a realidade. E então, concluindo que nenhum dos procedimentos é simples ou totalmente seguro. Alguns são bastante danosos, mas isso ninguém conta para as mulheres. Dr. Nathanson, ele relata ainda nesse mesmo vídeo que isso foi guardado em silêncio, inclusive, por muito tempo, por ser um grande negócio para a indústria abortista. E mais, Joana ainda coloca no capítulo 22 do livro Alerta a seguinte reflexão: ocorre, porém, na maioria dos casos de aborto, que a expulsão do corpo em formação, de forma nenhuma, interrompe as ligações espírito a espírito entre a mãe e o porvendouro filho. Ou seja, sempre perduram vínculos que foram criados e esses não se desfazem só tomando a atitude de abortar. O problema não se resolve e ainda muitas vezes pode piorar. Outra coisa, os psicólogos que trabalham com terapias de regressão de vidas passadas, eles irão confirmar que há relatos de mágoas sentidas já na fase embrionária do ser em formação. Ou seja, se o feto ainda nem tem cérebro e teoricamente não sente, como muitos alegam, como que ele conseguiu processar esses sentimentos? Portanto, comprovando que ali há vida, sim, a do espírito imortal que está chegando, que sente, que ouve, que grava no seu perispírito essas marcas. Aqui também tem bastante relato das influências positivas que nós podemos ter. A reforma íntima começa antes do berço, as influências positivas que o nosso serzinho já ouve, sente e percebe, né? E aí eu lembro ainda, para finalizar, que muitos tentam justificar o aborto depois de constatarem que o feto terá alguma doença ou sequela física, mas nem isso pode servir de justificativa.
O espírito é sempre autor de si e responsável por toda enfermidade que traz em si, e necessitará depurar a sua doença, que traz marcada lá no perispírito, em nova encarnação, sanando assim o mal que já tenha atentado contra si mesmo. Aí eu recomendo mais uma vez este livro, que nos ensina muitas coisas, e nele também existe um lindo relato de um espírito que vem com anencefalia. E como seus pais não o abortaram, pois eram espíritas, inclusive foi a sugestão do próprio obstetra a de realizarem um aborto, este espírito depois então é permitido passar por toda a gestação, nascer e vem a falecer depois de 84 dias. Este espírito vem depois de 2 anos em mensagem mediúnica agradecer aos seus pais por todo o amor e dedicação que deram durante a sua gestação. Ou seja, o espírito percebeu, sentiu tudo. Esses pais conversavam com ela, era uma menina, transmitiam-lhe todo o amor e preces de refazimento, de reparação. E foi o que, como ela diz, permitiu com que ela conseguisse refazer as suas formas, danificadas por ela mesma em encarnações pregressas, e aí recompor-se para numa próxima encarnação vir íntegra. Inclusive ela vem filha deles mesmos, desse mesmo casal. Então é uma linda história. E assim também, eu acho que passa 2 slides, esse livro ali, do anencéfalo, e assim também outras deficiências e doenças, né? Hidrocefalia, focomelia, que na maioria das vezes tem uma história pregressa de agressão, que só então uma nova encarnação com amor consegue recompor as formas do espírito. Nada fica sem conexão quando nós estudamos os mecanismos da vida. A vida de cada um de nós é individual, particular e muito importante, feita sim de 1001 pedacinhos colhidos nas múltiplas encarnações pelas quais nós transitamos. Portanto, aquele bebê que hoje pulsa no interior de uma mulher não pode mais ser visto como um aglomerado de células e moléculas, né? Ela sente, ela lembra, ela se impressiona com os acontecimentos. E também não há estranhos no ninho, há toda uma história por trás de cada um de nós, toda uma dinâmica envolvendo a escolha dos pais, as condições favoráveis ou miseráveis. Portanto, nós precisamos de coragem, responsabilidade e respeito. E toda missão paterna, materna, requer atos de doação, de dedicação e refazimento. E o Pai Maior, pode passar, confiou a nós uma tarefa como espíritos imperfeitos que somos, e ao reencarnarmos, nós viemos para vencer. E nós venceremos as nossas tarefas se nós buscamos comunhão com esse Pai misericordioso. É através dos mecanismos de sintonia que nós fizemos a boa ligação, e quando então nós acessamos o auxílio dos irmãos mais elevados do que nós, que têm a condição de nos ajudar sim na nossa trajetória. Era isso aí. Muita força para todos.